Olá, esse projeto foi desenvolvido por alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, alunos da Univesp, na matéria chamada Projeto Integrador. Bem, os integrantes deste projeto são Luane, Andressa e Monique. O objetivo aqui é abordar a gamificação e como ela pode ser um grande auxílio, né, um grande instrumento para a alfabetização, né, já que o objetivo é possibilitar uma educação mais dinâmica para facilitar toda a absorção desse conteúdo, né, principalmente em relação ao letramento e à alfabetização. Os jogos, toda essa tecnologia atual, eles podem sim estar a favor da aprendizagem, né? O bom professor, ele analisa todo esse processo junto com vários teóricos da pedagogia, entre eles psicólogos famosos como Jean Piaget. É, ele cria um bom planejamento e, a partir de tudo isso, ele vai abordar atividades mais condizentes ao processo de ensino-aprendizagem. O objetivo é facilitar o entendimento por parte dos alunos, não é mesmo? Bom, o tema do trabalho é possibilidades de trabalho e o uso de tecnologias como apoio ao processo de ensino e aprendizagem. E o nosso grupo, ele buscou algo mais específico, como a gamificação, como apoio à alfabetização, né? Bom, então é o seguinte, o foco desde o início, ele deve ser na aprendizagem, né? Não há como você pensar em um trabalho diferenciado se o foco não for este, né? Temos que partir de um pressuposto de que a escola mudou, a escola, ainda bem, não é mais voltada a partir de um ensino mais tradicional, onde o professor estava ali na frente da sala, eh, os alunos enfileirados, voltados para esse professor, de forma extremamente silenciosa, né, onde o professor estava ali naquela postura de autoridade, ele, grande detentor de conhecimento, passando aos seus alunos. Atualmente, essa escola, ela busca compreender melhor o aluno e as suas individualidades. E para isso, eu vou citar aqui um grande pedagogo, né, do século XIX, o Henri Vallon, pois o Vallon ele já buscava estabelecer, hã, já no final do século XIX, essa necessidade que nós, seres humanos, temos, né, em estabelecer relações afetivas, seja na educação ou seja em qualquer outro campo da nossa vida. É importante que o aluno hã, entenda o porquê de aprender aquilo, né? Então, o Vallon, ele salienta já a necessidade de compreensão dos agentes biológicos presentes em cada etapa do desenvolvimento infantil e os agentes externos, né? Esses agentes externos, eles seriam responsáveis pela moldagem do ser como um todo, tá? Esses agentes externos, eles estão inseridos em aspectos socioculturais, e a escola também se insere nisso, né? A integração da criança com o meio é extremamente importante para o processo de ensino e aprendizagem. Então, não adianta o professor fazer algo que a criança não se identifique, que ela não veja sentido, né? Bom, pensando em todo esse processo, existem os chamados recursos educacionais abertos, que nós no campo da pedagogia, enfim, chamamos de REA, e
Esses recursos, eles não são apenas ligados ao computador, ligados à tecnologia. Não, ele pode ser um livro, ele pode ser uma música que o professor levou na sala de aula, ele pode ser um jogo trazido por algum aluno ou até mesmo criado por eles. Na verdade, existem inúmeros tipos de instrumentos ligados ao REA. Nosso grupo escolheu então trabalhar com jogos virtuais. Esses jogos virtuais, eles já estão inseridos no cotidiano das crianças, né? E é importante que o professor traga isso para a sala de aula. Como eu disse, não dá mais para separar completamente o que é a vida dessa criança fora da sala de aula e dentro da sala de aula. É preciso estabelecer conexões, né? E por isso o nosso grupo, então, buscou esse esse joguinho, né? Então, nós levamos os alunos para o laboratório de informática, né? E lá desenvolvemos todo um trabalho, não só ligado ao jogo, mas ligado à equipe também, né? Pois os alunos realizaram essas atividades em duplas. Esses jogos, eles despertaram o interesse em aprender, né? Ao mesmo tempo que, em duplas, os alunos foram obrigados a compartilharem suas experiências e suas frustrações também. E sem que o aluno percebesse, esse aprendizado, ele ocorreu de forma mais natural, né? Claro que dentro desse grande objetivo, que é da aprendizagem, existem outros objetivos menores, né? Mas que são tão importantes quanto. É, por exemplo, à medida que os alunos vão jogando, cabe ao professor descobrir as deficiências de aprendizagem de seus alunos. Então, se uma equipe avançou até determinado ponto no jogo e outra não, o professor ele tem que diagnosticar o que está acontecendo, né? E a partir desse diagnóstico, ele vai fazer reajustes no seu planejamento de aula, né? Entender o que está acontecendo ali. É importante que o aluno no ensino fundamental 1 passe para o ensino fundamental 2 alfabetizado, né? Isso é uma necessidade extremamente importante para o ensino fundamental 1. Duas matérias abordadas em nosso curso foram muito analisadas por nós aqui do grupo para desenvolver esse projeto, que são as metodologias ativas de aprendizagem e a didática, né? As metodologias ativas de aprendizagem, o próprio nome já diz, trazer para a sala de aula métodos que sejam mais ativos, né? Que estejam mais inseridos nesse processo aí. E a didática, bem, ela é uma ciência que trabalha com a educação. Muitas pessoas não a compreendem de forma correta, né? Então, o professor tem muito conteúdo, mas não tem didática. Na verdade, a didática ela vai muito além da forma com que o professor fala na sala de aula. A didática ela é importante para que o professor faça o seu planejamento, né? Então, por exemplo, em relação ao processo de avaliação, né? Esse projeto, ele parte de um tipo de avaliação que não é a chamada avaliação somativa. Ela parte de uma avaliação formativa, né? Em que, ao mesmo tempo que avalia, ele é um continuador para o processo de formação e absorção do conteúdo pelo aluno. Então, ela não está preocupada em quantificar o aluno ou ver até onde ele vai ou não. Na verdade, ela está preocupada com a formação desse aluno. Então, o jogo, ele auxilia no processo de formação. E, em contrapartida, o professor também pode avaliar e, como eu disse anteriormente, promover reajustes em seus trabalhos, né? Bem, o jogo escolhido, então, foi o Ludo Educativo. Esse jogo ele vem de uma iniciativa da Aptor Games e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Ele já foi aplicado por alguns estudiosos em faculdades conceituadas como a USP, a Unifesp, a UFABC,
né, entre outras. Esse site, né, é um site, ele está dividido em dois grupos, o Ludo Educa e o Ludo Escola. O enfoque desse projeto é o Ludo Escola, né, já que ele possui disciplinas coerentes ao ensino fundamental 1. No nosso caso, o jogo ele foi trabalhado com alunos do primeiro ano do ensino fundamental 1, né, a matéria língua portuguesa e o chamado Ludo Primeiros Passos, tá? O aluno ou os alunos em duplas, né, eles escolherão um carrinho dentre os quatro, ele escolhe um e ele vai avançando nesse joguinho à medida que ele faz as conexões. Ele estabelece conexões entre sílabas e a imagem, letras e a imagem, e por aí ele vai avançando, tá? Fique claro ao professor que não é só língua portuguesa. Nosso trabalho foi em cima da língua portuguesa, mas existem outras matérias, outras disciplinas e outras séries também que o professor pode trabalhar, né? Os resultados aí obtidos por nosso grupo foram a aprendizagem de forma divertida, né? Interatividade digital, aprendizado ativo, alfabetização digital. O processo avaliativo ele foi constante e progressivo, já que os alunos conversavam entre si, né? Foi extremamente divertido porque tiramos esses alunos da sala de aula convencional. Eles até estranharam, o que foi uma pena, porque eles deveriam estar acostumados a aprender em outros ambientes, mas infelizmente ainda existem professores ou até mesmo escolas que não se preocupam, né, com essas metodologias ativas de aprendizagem, eles estão ainda mais naquele modelo tradicional. Percebemos também que o desenvolvimento motor foi algo analisado pelo nosso grupo, já que são alunos pequenos, né, de ensino fundamental 1, primeiro aninho, então percebemos que eles se divertiram também com essa questão de levar o carrinho até o local indicado, de estabelecer essas conexões entre as imagens e as letras, então ter que digitar. Foi muito legal também esse processo de avaliação aí pelo nosso grupo. Bom, espero que tenham gostado, espero que vocês que nos ouviram e nos assistiram aqui possam reproduzir isso em outros momentos com os seus alunos. E a intenção deste trabalho é promover de forma mais participativa esse aprendizado, né? Muito obrigado, até a próxima.